Pessoal, boa tarde a todos. Estamos mais uma vez aqui no nosso ponto de partida, temporada 3, com uma convidada maravilhosa que a gente já vai introduzir e apresentar. Animadas em ter um papo que vai para uma direção aí de vida, idioma. E você, Nath, está animada? Muito. Essa terceira temporada ela veio assim com muitas novidades e tá muito chique, né? A gente com essa vista aqui de São Paulo atrás, eu achei pelo menos. Convidados de peso, né? Exatamente. Só gente chique. Pouco peso. Pouco peso. Pelo amor de Deus. Exato, aqui ó. E a gente tá muito empolgada então para bater esse papo aqui. Fica com a gente, já se inscreve no canal, deixa o seu like aí, que a gente vai ter uma conversa muito legal hoje, né? Então vamos lá apresentar a nossa Camila, convidada. se apresente. Quero saber um pouco de você. Nós queremos te ouvir, de onde você vem. Conta pra gente. Bora! Então eu sou a Cami, eu tenho 38 anos, eu sou professora de inglês hoje e a minha profissão toda se desenrolou muito depois dos 4 anos que eu morei fora, né? Então o viver fora do país realmente mudou a minha vida. E aí eu voltei para o Brasil depois de 4 anos fora, voltei para minha profissão de professora, mas para dar aula de inglês, né? E aí eu fui tendo várias e várias experiências na área da educação com o inglês e entendi que o meu chamado mesmo era ensinar mulheres adultas, era empoderar mulheres adultas através do inglês, sabe? Porque o inglês realmente foi uma língua que mudou a minha vida, assim. Não só morar fora, mas a língua em si também, né? Foi um grande divisor de águas na minha vida e aí eu passei a ensinar mulheres esse mesmo inglês que mudou toda a minha vida. Por que só mulheres adultas? Então, vamos lá. Já começa com essa. Pronto, começa com essa difícil aí, né? Como é que começou? Em 2014 eu voltei para o Brasil e quando eu voltei, eu já estava completamente apaixonada pela língua inglesa. Eu tinha me tornado fluente. Você foi para os Estados Unidos, Fui né? para os Estados Unidos. Fui para os Estados Unidos depois de 6 meses estudando Wizard. Então, cheguei lá, né? Não sabia nada. A gente sonha, né? A gente sonha. A gente, né? Tem uma fé, né? A fé gigante, né? Total. Chegando lá, fala, meu Deus. Chegando lá, você fala assim, nossa, gente, não valeu de nada, né? Então, foi esse drama aí. Aí, quando eu cheguei lá, eu fiquei mais ou menos uns 5 meses muda pro inglês e só convivendo com brasileiros. E o imigrante sabe muito bem o que é isso, né? A gente sente falta do aconchego da língua, do aconchego do povo, né? Do nosso lugar. E é super contrastante, né? Porque você sente falta, então você quer encontrar brasileiros. Exato. E ao mesmo tempo você precisa se inserir na cultura e ver gente que tá lá, nativa, né? Imagina equilibrar isso, né? E é difícil você falar para uma pessoa assim, você vai morar fora? Não fala com brasileiro. Exatamente. É fácil depois da gente ter uma experiência, a gente falar isso para as pessoas, né? Porque você sabe que quanto mais você tiver naquela bolha Brasil, fora do país, menos você vai se expor à cultura, ao idioma. Ok, mas é fácil de falar quando a gente já passou, a gente está fora, né, da situação. Quando você está lá, é muito difícil, né? Porque você sente muita falta. Principalmente nos primeiros meses, ali, ano, né? Enfim, e aí depois de 5 meses, muda para o inglês, eu decidi mudar de família, eu era au pair, fiz um intercâmbio de au pair, então morei com uma família de americanos e a minha primeira família foi muito ruim. Então eu falei, ou eu volto para o Brasil, ou eu dou um jeito nessa situação aqui. Então não estava pronta ainda para voltar, porque eu sabia que tinha algo maior assim, sabe, me esperando, e aí eu mudei de família. Quando eu mudei de família, realmente a coisa aconteceu. Conheci também um americano que se tornou meu namorado, que se tornou meu marido e se tornou meu ex-marido. E nesses 4 anos que eu fiquei lá, realmente eu me tornei fluente em 2 anos, cerca de 2 anos. Eu consigo desenhar, né, a timeline assim. 2 anos mais ou menos eu me tornei fluente e quando eu voltei para o Brasil, eu já estava apaixonada por aquela língua e abismada com a minha fluência, porque eu também acreditava, como muitos brasileiros acreditam, que demora 7 anos para ficar fluente, que vai demorar, você tem que estudar gramática na cultura inglesa para dar certo, né? Aqueles estereótipos. Falando nisso, eu tenho muita dificuldade com meu marido falando francês, Babi, porque tipo assim, às vezes eu tô 5 anos lá, né, e tô aprendendo, etc.
E aí eu sou a pessoa que eu quero saber o porquê que é aquela palavra, sabe? Por que tem que falar assim e não assim? Explicar. Ele não sabe eles explicar. não sabem explicar. Os E aí nativos ele não fica, sabem não, explicar. só É fica bizarro. muito estranho de outro jeito. Aí eu falo, mas aí eu não entendi nada, gente. Como que eu faço isso? Isso é muito legal que você falou, por quê? Porque foi exatamente essa necessidade que eu senti quando eu voltei para o Brasil, porque eu falava fluentemente a língua, mas eu queria entender determinadas coisas para eu poder ensinar com propriedade, Claro. né? Então, Aí entra a história, entra a construção daquela cultura ali específica, né? isso. E a gramática. Aí sim eu quis me aprofundar na gramática. Por quê? Porque eu já era professora e eu decidi ensinar o inglês. E foi muito interessante, porque eu mergulhei na gramática por conta própria, porque naquele momento era só a gramática mesmo, para entender o porquê que eu falava determinadas coisas de certas maneiras e como é que funcionava a língua em si. E aí em 2015 eu tive a oportunidade de dar aula dentro do Instituto Butantan, aqui em São Paulo, para os funcionários. E eu tive Adultos também, adultos, né, já? Adultos já. E eu tive um grupo de alunos que eram 5 cientistas. Eles eram assim uns caras que mexiam com a vacina, desenvolviam vacina. E eu falei, meu Deus, eu vou dar aula para esses caras, gente, né? E aí eu cheguei lá, eles eram tipo assim, B2 para C1, assim, bem avançados já. Só que eles tinham essa necessidade de saber tudo do porquê. Então, assim, nessa época, eu realmente mergulhei de cabeça na gramática para entender mesmo, para poder ensinar para essa galera. Isso Pra quando esse você cara. voltou? Isso quando eu você voltei. voltou. Quando eu voltei, já em 2015, isso. Tá. E será que, agora eu fiquei nessa dúvida, assim, de saber o porquê das coisas. Será que é um perfil de pessoas que precisam mais lógicas, que precisam desse... Eu acredito que sim. Porque eu não tive essa necessidade lá. Mas isso não é só pra língua não, tá? Eu sou meio que pra tudo. Por quê? Por quê? Isso? Porque O adulto, esse olhar curioso também, né? Pensando na neurociência da aprendizagem, o adulto, ele realmente precisa entender o que ele está fazendo, né? Claro que dependendo do perfil, uns mais, outros menos. Mas né? dá um sentido pra coisa, Isso, né? para dar um sentido para aquela coisa. Então tem pessoas que realmente precisam entender mais, outras menos. Mas no geral, todos nós adultos precisamos entender por que a gente está fazendo certa coisa. Por exemplo, você está trabalhando, aí seu chefe te dá uma ordem estúpida, sabe assim? Aí você fala assim... Meu, você acredita? Você você comenta com a colega de trabalho. Palhaçada. Você acredita que ele mandou fazer isso, isso aqui, isso que lá. E você não entende por quê. Daqui a uma semana na reunião ele explica o porquê. Já aconteceu comigo. Aí isso. já abre. Aí já abre, você fala, ele não é tão estúpido assim. Motivo, não tá tão Ele descolado tinha- da realidade assim, né? Exato. Exatamente. Mas voltando, né, Sim, no Instituto pra história. Butantan. E aí eu comecei a ensinar os adultos, me aprofundar na gramática e on a side job, né, para gerar mais renda, eu comecei a dar aulas particulares também e as aulas particulares caíram no meu colo, porque uma amiga da faculdade, a que tinha me falado do intercâmbio de au pair 4 anos atrás, ela falou, amiga, você voltou pro Brasil? Eu falei, voltei. Ela, nossa, tem umas amigas que estão precisando muito de aula particular, você não quer atender essas amigas? Eu, claro, tudo adulta, tudo mulherada. Comecei a dar aula para essas alunas, para essas mulheres adultas, e eu nunca vou esquecer da primeira mulher que eu dei aula, a Moema. Ela A se gente chama nunca Moema. esquece da primeira pessoa, Não. né? Essa primeira aluna particular, a Moema, ela tinha 37 anos. Ela trabalhava com produção de eventos e o sonho da vida dela era fazer um curso específico para eventos, relações públicas em Nova York. Ai, que Ela lindo. tinha 40 mil reais na conta na época para realizar esse sonho. Ela tinha estudado 7 anos em escola. Eu falo 7 anos porque, gente, o tanto de gente que eu já dei aula que estudou 7 anos não é brincadeira. Eu acredito. É sempre assim, 5, 6, 4, 7. não tava o 7 fluente. aparece muito. Não tava Não, fluente. e não estava fluente e não tinha confiança para falar. Né? E eu acredito que as mulheres, elas têm uma questão muito forte de falta de confiança. Não só para a língua, para várias coisas, né? A gente sabe que a gente está ocupando uma posição no mundo há pouco tempo atrás. A gente começou a ocupar esse lugar de destaque do trabalho também. Então eu acho que vem daí um pouco, né, essa insegurança para falar, enfim. E aí isso reverbera no inglês. Então a Moema tinha essa insegurança gigante e a gente começou a fazer o nosso processo juntas e eu percebi que elas precisavam tanto de mentoria quanto da língua em si, mas
algumas, e a maioria delas, muito mais de mentoria do que da língua mesmo. Que seria o quê? Alguém ali Isso. encaminhando, orientando. Isso, caminhando, orientando, empoderando. Não tá certo. Continua. Yes, that's it. Bora, let's go. Isso. E eu penso muito numa coisa que é assim, a gente imagina que aprender um idioma, pelo menos eu já imaginei isso muitas vezes, tem a ver só com o aprendizado formal que a gente tem de bagagem da escola, sei lá, né, da nossa vida no geral. E aprender tem a ver com emoção, tem a ver com afeto. Imagina, hoje, pra gente aprender matemática, eu sou de humanas, qualquer coisa que me lembre isso... Eu já vou odiar, né? Eu tenho um repertório de traumas mesmo relacionados à área de exatas. Exato. Então, para a aprendizagem do idioma, eu acho que envolve muita coisa, confiança. Muita. E a memória mesmo adulta, ela já funciona de uma maneira diferente. De forma muito clara, os neurocientistas, os pesquisadores falam que a cola da memória na vida adulta é a emoção. Olha isso. Muito bom. Quer ver um exemplo? Fácil. Vou te contar a história da minha vida, a história como meu relacionamento com meu ex abusivo terminou. 2, vou te dar um passo a passo no aplicativo novo aqui de como você pode editar um vídeo em 5 minutos. Qual das duas coisas você acha que você vai lembrar daqui a 15 dias? A primeira? Porque conecta. Porque mexe com a emoção, né? Então, a cola da memória na vida adulta é a emoção. A gente acessa uma parte da memória na vida adulta, que é a memória declarativa, que é a memória dos fatos da vida. Então, tem tudo a ver. A gente realmente conecta mais, lembra mais, enfim, retém mais quando tem emoção, quando tem, né, sentimento envolvido. E a gente sabe que a mulher trava por muitas emoções também, e sentimentos envolvidos, que nem você falou, né? Da matemática e tal. E aí a Moema, para fechar a história da Moema. A sua aluna. 7 meses de aula com a Moema. Ela estava em Nova York. Foram 6 meses de processo comigo. No 7º mês, né, quando bateu 7, ela pisou em Nova York e ela mandou um áudio assim pra mim. Cami, I'm living my dream. Eu tô vivendo os meus sonhos. Muito obrigada por isso. Porque, olha só, a mulher estudou anos, tinha dinheiro guardado para realizar o sonho, mas não tinha coragem de dar o passo, não tinha segurança na língua, não tinha segurança para se comunicar, portanto, ela não ia. Olha só que coisa louca, né? E quando ela mandou aquela mensagem de I'm living my dream, foi a primeira vez, assim, eu tô vivendo os meus sonhos, né? Foi a primeira vez que eu senti aquele sentimento prazer, de propósito, assim. Isso, aquele prazer, total. isso, a realização profissional, assim, de falar, cara, olha que incrível, o que eu faço pode mudar a vida de alguém, pode mudar, pode ajudar uma mulher a realizar o sonho dela, sabe? Sim. Então, essa foi a grande virada. E aí da Moema vieram outras, e vários outros sonhos, e só que dar aula de inglês particular não paga os boletos todos. Então eu fui me afastando cada vez mais. Aí veio a pandemia, aí entrei na educação bilíngue, que era onde o dinheiro estava para os professores, e a gente acaba indo para esses lugares, né? Às vezes por necessidade mesmo, porque, gente, todo mundo tem boleto para pagar. Você não paga só você não trabalha só por propósito, né? Você trabalha para pagar seus boletos, para você crescer na vida. Eu tenho 2 filhas, então assim, né? Você vai indo por uns caminhos. E eu fui me afastando das meninas até que veio a pandemia e surgiu esse projeto. Sim, muito bom. A gente é animada aqui, ó. Já veio com várias ideias. Empolgamos aqui. Emocionadíssima em ouvir você falar assim, né? E eu fico pensando que talvez também quem está nos ouvindo, alguém que esteja por aqui, não tenha a dimensão do quanto pode gerar sofrimento em alguém você precisar ou sonhar muito querer falar num outro idioma e não ser capaz disso. É adoecedor realmente, né? E aí falando dos imigrantes que acabam de chegar ali, você que passou uma vida inteira tendo autonomia, conseguindo ir e vir falar com as pessoas, não conseguir se expressar, né? E a gente sabe que para a mulher a voz é muito importante, porque já nos foi tirada muitas vezes, né? Então fiquei pensando sobre. Como que foi esse sentimento, principalmente lá nos Estados Unidos, né? Enquanto você estava lá, como que foi esse sentimento de chegar, ok, estudei tanto tempo e não estou conseguindo... Você viveu primeiro, falar, né? Para depois. Exatamente. Exato, muito interessante, né? Eu fiz o contrário. Foi extremamente desafiador, porque quando eu saí daqui de São Paulo para os Estados Unidos, eu era funcionária pública,
Eu era professora da prefeitura, concursada da prefeitura de São Paulo. Eu tinha uma vida aqui, eu nasci aqui, eu fui criada aqui, eu tive uma vida, eu Tinha conquistei um pouco de segurança, né? É nossa terra, é diferente, né? É diferente quando a gente tá aqui, assim, a gente não tem medo da polícia, né? Tudo bem que aqui a segurança também não funciona muito, mas, né, assim, a gente não tem medo, não sei, são tantas liberdades que a gente sente, né, no nosso país, que é até difícil, né, de elaborar isso, talvez a gente elabore mais tarde, mas foi muito estranho eu não conseguir sozinha ir no mercado, sozinha tomar um sorvete. Era uma sensação muito ruim, assim, de limitação mesmo, né? Uma limitação, medo sei lá, de alguma coisa acontecer na rua, né? Eu sempre falo que eu me senti uma criança no início, assim, porque você tem que aprender a falar de novo. Então, aprender um novo idioma, querer fazer coisas simples, você não conseguia, eu tinha muito medo. Então, eu tinha muito essa sensação de ser criança de novo, sabe? Só que aí o adulto, ele não quer lidar com isso mais. Né? Exato, o adulto não quer aprender como uma criança, ele quer aprender de hoje para amanhã, né? E não é assim que funciona com o idioma, né? Precisa de um tempo. E quando é que virou essa chave, assim, no seu processo para você tentar alavancar e ir em busca desse, quero ser fluente, assim, preciso ser fluente? A situação na família não estava funcionando, na minha primeira família do intercâmbio. Era uma família muito aleatória, assim, eu caí numa família muito aleatória. E vamos falar sobre isso, viu, também, dos au pairs. Muito aleatório, gente, e eles nunca tinham tido um au pair, então assim, pra eles eu era somente uma babá barata. Só que lá eles vendem isso para as famílias. Isso. Aqui eles vendem você fará parte de uma família, você será inserida na cultura, você será amada. Aí tem aquelas fotos lindas das famílias americanas com sua au pair do lado, né? Tipo as crianças super brancas do olho azul e as au pairs morenas, né? Tipo assim, é aquela coisa, né? Bem estereotipada. E quando você chega lá, eu cheguei para uma família que não estava preparada para isso. Eles não sabiam o que era ter uma imigrante dentro de casa. Você tinha que idade? Eu tinha 24. 23 para 24 ou 24 para 25. Não lembro mais, 24 para 25. Não façam as contas. Não, 1985, é isso aí, gente, é isso aí. Mais ou menos essa idade aí, entre 23 e 25 ali. E eles não estavam preparados para isso. E eu também, óbvio, que eu fui com a minha mentalidade toda, eles vão me acolher, eles vão me ensinar. E eu lembro que quando eu pisei nos Estados Unidos, eu tive que fazer um treinamento de 7 dias, numa universidade lá em Nova York. E eu lembro de ficar assim, com a cabeça assim. Meu Deus, era inglês o dia inteiro. Eu tinha acabado de fazer 6 meses de Wizard. Acho que ela não gosta, gente. É isso, gente. Né? Não serão nossos patrocinadores. Meu Deus, gente, eu falei assim, meu Deus, e agora? Né? 7 dias. E aí teve um dia que eu lembro que eu não lembro mais de nada. Você acredita? Eu acho que no terceiro dia, no terceiro dia, eu acho que eu apaguei, assim, ó. Uma defesa do eu já cérebro. abstraí. Uau. Do tipo, isso aqui não vai adiantar mesmo, tá tudo bem. Tá tudo bem, não vou entender nada mesmo que tá rolando aqui. Tipo assim, foi nesse nível. E eu falei, mas vai dar tudo certo, porque eu vou morar com uma família de americanos, eles vão me ajudar. Eles serão essas pessoas, Isso, né? serão essas pessoas. Eu tenho fé, era uma fé gigante. Era fé não. Olha aí, o imigrante tem fé, isso aí é imigrante um outro corte. Tem muita fé. O imigrante tem fé. Tem que ter. E aí eu tive essa fé. Aí cheguei na família americana, a minha fé foi testada novamente. Cheguei na casa deles e eles me receberam com uma cesta com 3 medos de coisas e o Google Tradutor na tela. Para me ajudar. E assim, talvez, como eles eram totalmente despreparados, talvez eles realmente acharam que ia me ajudar. Só que você já imagina o que aconteceu, né? Virou muleta. Eu não sei falar nada. Aí, não, tá aqui o Google Tradutor. Ai, vocês vão tomar café da manhã comigo? Como que fala isso? Aí eu tentava ler na tela, tipo assim. E era uma tela de computador mesmo? Não, era uma TV. Mentira. Que tinha um teclado da Apple, sabe aquele teclado móvel que fica pra lá e pra cá? O teclado ficava na sala, viajando lá. Olha e que aí, loucura.
Você sabe? podia fazer Tipo perguntas. assim, Exatamente. o esforço que deu pra fazer pra garantir essa comodidade, só que era uma comodidade que não te ajudava. Exato, não me ajudou em nada, porque a gente tinha pouquíssimo tempo juntos, ele era um advogado dentro da Casa Branca e a mulher dele era uma empreendedora que estava que estava criando um daycare, uma creche. Então ela ficava o dia inteiro pra lá e pra cá procurando coisa, fazendo coisa, e eu ficava sozinha dentro de casa com uma bebê de 1 ano e meio. Ela não falava ainda. Não! Então eu falava com a Maia, que era minha bebê, eu falava em português, porque a gente vem também, traz esse E sentido a Maia materno, hoje é né? bilíngue, né? Tipo assim, a Maia tá falando português. A Maia está maravilhosa. Tipo assim. Exato. A Maia tá ali viajando, com a mochila nas costas. E foi isso. Então, eu passei 5 meses com essa família e eu falei, cara, isso aqui não tá dando certo. E a minha host estava grávida, ela estava grávida Zilla, assim, ela estava bem Godzilla mesmo. E ela começou a pegar no meu pé de um jeito e começou a mudar os meus horários e a coisa foi ficando cada vez pior para mim. Porque eles tinham, por exemplo, era uma regra no au pair você ter um final de semana completo no mês. Isso tem até hoje. Tem essa regra. E aí ela ficava manipulando os meus dias de uma forma que eu não conseguia ter um final de semana. Nunca. E aí passou acho que uns 2, 3 meses assim nessa situação e eu tava ficando muito cansada. Exausta de trabalhar e exausta da situação, porque culminou com uma saída, eu e as minhas amigas, para um outlet. A gente foi num outlet comprar casaco, porque tava ficando frio, já era novembro de 2010 isso. E fomos num outlet e assim, o outlet era 1 hora de carro e ela me acelerando para voltar. Porque eu tinha que ficar com a bebê para ela ir na feira 2 horas da tarde. I have to go to the farmer's market. Eu lembro que essa parte eu entendi, porque a minha amiga me ajudou a traduzir. Aí eu, o que é farmer's market? Aí ela, é a feira. Ela fala, eu não tô acreditando que ela tá me acelerando porque ela quer ir na feira. Tipo, você tava numa cidade a 1 hora de lá, num sábado à tarde, a mulher me acelerando para voltar. Então, aí esse que é o ponto, assim, que eu acho que dá pra gente conversar sobre au pair, não sei se tem algum au pair que nos assiste, mas a quantidade, assim, de abusos que existe nesse lugar que é casa, né? Porque a gente sabe que no trabalho isso pode rolar. Em empresa, a gente sabe que às vezes tem aquele chefe Falava comigo devagar, assim, porque como se eu fosse uma retardada, sabe? Isso me irritava muito também. Sim. Porque eles não me ajudaram em nada da língua e eu continuava travada. Então, aí ela fazia assim, cold shoulders. This is cold shoulders. E eu aprendi que isso aqui é uma expressão, eu nem sabia, né? Que isso aqui é dar o cold shoulders pra alguém, tipo, dar o ombrinho assim, de tipo, tô nem aí.
E nesse dia eu aprendi. Bom que a gente grava Olha essas aí, coisas. né? Isso aí não É no esquece perrengue, jamais. é no erro. Nunca mais vou esquecer os cold shoulders. E aí, ela falou isso e nesse dia eu falei, não sei como é que eu falei, mas eu lembro que eu falei, eu não quero mais ficar aqui. Aí ela marcou eu vou marcar com o Ben, eu entendi essa parte, que ela ia marcar com o marido dela pra gente conversar. E foi no dia seguinte, nesse mesmo dia, à noite, eu passei da tarde até a noite chorando, era um domingo. E à noite eu fiz a minha mala. Fechei Mas aí a você mala. entrou em contato com o programa para Não. você ser alocada ou voltou? Ainda não. Tá. Sentei na mala, liguei pra minha mãe. Estou voltando para o Brasil amanhã. Comecei a chorar, minha mãe falou De assim... volta pra minha terra, né? De volta pra minha terra. Dia que saí de casa, minha mãe me disse. Tipo isso, né? Quase cantei a música do Zezé de Camargo. E aí eu falei, mãe, estou voltando pra casa. E ela disse, você foi fazer o que aí? Aí eu vim aprender inglês. Aí minha mãe disse, então se vira, dá teus pulos. Se vira, você vai aprender inglês. Engoli aquele choro, tava doida pra minha mãe falar pra eu voltar pra casa. Busquei E ela não acolhimento, falou. né? Ganhei Isso. o quê? Ganhei o quê? Ganhei Um tapa na bunda e chacoalhão. continua. Isso, continua, bora. Você não tem um objetivo, né? E eu agradeço muito a Deus por essa frase e esse chacoalhão da minha mãe. Porque naquele dia, se ela tivesse me acolhido e falado, vem embora, eu tinha comprado a passagem na hora. Não, eu ia falar isso, que inteligência emocional até da sua mãe, de fazer isso, porque eu imagino que ela queria acolher. Ela queria dizer, Ela né, queria volta ela e tudo, queria espaço aqui. mas sabendo dos seus sonhos e da importância que seria uma decisão dela ali, o que ela falasse pra você ia ser determinante pro que você fizesse. Então isso, e é até interessante pensar os pais, né, de pessoas que fazem au pair, nesse sentido de como eles ficam aqui olhando o filho, sofrendo muitas vezes, né, chorando, ligando chorando, e os pais estão ali, não, continua, esse é o sonho, né? E porque quem vai para uma estrutura de família, né? É vendido assim, como a Camila vendido comentou. Você vai vir para uma família, a família vai te acolher. O pai tá Que ideia de esperando, família né? é essa? Eu pensaria, não, minha Aninha, ela vai ter uma mãe lá, né? Isso. Mas às vezes não é assim. Né? Exato, não foi assim, né? E que visão, né, da minha mãe, né, também, pensando sobre isso, que visão, né? Porque assim, minha mãe, ela também era imigrante, ela veio de Portugal pra cá, pro Brasil, com 9 anos de idade num navio, com 9 irmãos. E minha avó grávida do último ainda, da 10ª filha. E a minha mãe teve essa coragem, sabe? Porque, né, exigiu da minha mãe também essa visão, né? De falar assim, não, ela vai exportar, porque isso vai valer a pena, né? Então, que visão. Obrigada. Obrigada a Deus pela minha mãe. A mãe dela vai estar citada nesse episódio. aqui. Exato. Em homenagem, Não né? é homenagem à minha mãezinha, né? Que já se foi. E que bom que foi esse dia. E aí eu respirei fundo, coloquei o rabinho entre as pernas, né? Suck it in. E, minha filha, bora. Desfiz as malas chorando. Esse é o ponto da vida adulta, né? A gente chora lavando a louça, chora arrumando. Não dá tempo, né? Só chora, só vai, só continua, né? Continue a nadar, né? E aí eu vivi, chorei, no dia seguinte, no mesmo dia desfiz a mala, no dia seguinte procurei ajuda. Aí procurei a LCC, que tem né, LCC, eu não lembro mais, coordinator, eu sei que é um coordenador de intercâmbio. Procurei essa pessoa, já tinha tirado foto de alguns dos calendários que ela fazia, que era extremamente abusivo, porque estava abusivo mesmo. E as minhas amigas au pairs, as 2 brasileiras que eu tinha como amigas, elas já estavam me falando, isso tá errado, ela tá te abusando, ela tá fazendo errado, ela tava colocando nome nas frutas da criança para não comer fruta. Tava assim, uns abusos muito exagerados e absurdos, sabe? Que Não era mais sutil, né? Era escancarado. Não, tava escancarado. Então procurei ajuda e graças a Deus apareceu essa família que foi a grande virada no meu inglês. Fui pro outro lado do país, pra Califórnia. Fui propositadamente para lá, para ficar longe das minhas amigas mesmo, porque eu já tinha feito essas 2 amigas que para mim elas eram tudo. Uma delas, a Paula, eu tenho contato até Que hoje. eram brasileiras. Você estava falando português. Isso. Ah, entendi. Né, para falar assim, então já que eu vou mudar, e isso não foi ninguém que me falou, foi algo que veio de mim, assim, sabe? Eu falei, já que eu vou mudar de família, já que eu vou mudar de família, eu vou fazer diferente, porque eu não quero ter os mesmos resultados. Eu não quero mudar de país e ficar travada com esse inglês travado aqui e não ver nada acontecer.
né? Então eu vou mudar pro outro lado do país e agora esse inglês vai sair. E foi uma bênção, porque essa minha outra família, a Glória, ela já tinha tido 5 au pairs brasileiras e 2 alemãs. Então ela tinha 7 anos de au pair. Ela tinha uma família, uma raiz do México, então ela cresceu nos Estados Unidos, mas falava espanhol e inglês dentro de casa, fluente, e ela sabia ajudar as au pairs, sabe? Então eu cheguei completamente travada, ela só queria saber da minha qualificação profissional, porque o filho dela, que eu cuidei do Marcos, 1 ano e pouquinho, o Marcos tinha tido paralisia cerebral, e eu ia ter que levar ele em muitas terapias, e ia ter que ter um olhar pedagogo ali para ele. Então ela queria saber da minha formação, da minha experiência, era isso que valia. Casou super, né? Casou super, e aí eu fui para essa família que, graças a Deus, mudou meu jogo. Que ótimo, né? Que experiência. Sim. E uma família que tinha um pezinho também nesse lugar da imigração, né? Exatamente, eu ia falar isso. Talvez a empatia vem daí. Não, talvez não, eu acho que é certeza. Com toda certeza. Com toda Porque a certeza. gente já olha, quando a gente se torna imigrante uma vez na vida, nem que seja pra morar um mês em algum lugar, a gente já olha para as pessoas que migraram de outra forma, né? Tipo, eu te entendo. Vem cá, me dá um exatamente. abraço. E a mãe dela era imigrante, né? Então a Glória, essa minha host, ela carregava muito esse orgulho mesmo, sabe? De ter uma mãe imigrante, de falar o espanhol e o inglês fluentemente. Porque, querendo ou não, essa minha host, por exemplo, ela trabalhava na Apple. Ela era, gente, era o máximo, porque ela fazia parte do secreto, assim, do projeto dos iPhones na época. Caramba! Ela lançou o iPhone 3, foi muito legal, assim. Eu lembro até hoje, eu falo, gente... Não, e bem no início, né? Que era... Eu entrei na Apple várias vezes pra almoçar lá com ela. Era uma coisa assim bem legal, sabe? Eu tava vivendo uma vida bem surreal, assim. E na com ela. Califórnia, né? Que é Na esse Califórnia, país. no Vale do Silício. Então foi uma experiência muito incrível, assim, que mudou a minha vida, né? E aí eu tive um namorado também, que foi o meu ex, e que me ajudou demais com o inglês. Muito, muito, muito. Mas aí também veio um relacionamento abusivo, né? Porque a gente tá sozinho em outro país é muito complicado. É muito complicado, né? A gente acaba automaticamente, eu acho que naturalmente, a gente acaba dependendo da pessoa, né? A gente cria essa dependência porque só tem a pessoa te entende, sabe? Mesmo, apesar que eu queria saber um pouquinho disso, assim, com você, como que é um relacionamento com um nativo, assim? O que você sentia as diferenças? Você sentia que era realmente compreendida, sabe? Porque a pessoa não falava a sua língua? Não. E com parênteses de que se relacionar já é complexo na nossa língua. A gente está aprendendo, né? Ninguém sabe fazer nada. Ainda em outra E língua, com uma né? outra cultura, né? E Como não é que só a é? língua. Exato, vocês falaram tudo. Gente, a língua é o de menos. O problema Vai é a se cultura, virando. né? Exatamente. Assim, as nuances da língua e as nuances da cultura. Isso é muito complexo, assim. É uma pessoa completamente diferente, a formação de vida dela em toda uma cultura diferente. É muito louco isso, né? Então, assim, eu tava muito carente, eu tava muito sozinha, eu estava extremamente vulnerável e os predadores abusivos, eles sentem de longe. Ele cheira Atrai, de longe. né? Nossa, eles sentem o cheiro, né? Então, quando eu cheguei na Califórnia, ele já sabia da minha existência, porque a ex-au pair já tinha falado de mim. Olha só. Então, ele já sabia quem eu era, ele já sabia de onde eu vim.
junto, assim, os 2 meses. Então, a única pessoa que eu tinha, extra família, naquele momento era ele. E ele foi muito inteligente em ir me rodeando, até que um momento eu estava, acho que eu tô gostando dele. Aí rolou um beijo, aí começamos a ficar juntos. Aí foi aquela coisa louca. Isso é muito difícil e o quão, eu imagino assim, né, o quanto isso machuca a gente, porque você já tá no vulnerável, sabe? Você já tem outras coisas, o contexto já é difícil. E aí você chegar nessa situação também, né? Mais uma vez, eu acredito que você deve ter pensado de novo em retornar, né? Pensei em retornar. E quando a gente estava junto, assim, depois que a gente deu o primeiro beijo, e aí começamos a namorar mesmo, eu falei, lascou. Apaixonei, lascou, né? Agora apaixonei, lascou. E aí, quando você entra no relacionamento abusivo, é muito intenso, tudo é muito intenso. Então, foi aquele primeiro beijo, parece que pulou de um precipício, assim, dentro do relacionamento, sabe? Você pula de cabeça. Porque é tudo muito intenso, então em 2 meses ele já estava falando que me amava, que queria morar comigo, que queria casar comigo, que eu era a mulher da vida dele. 2 meses. Hoje eu lembro, eu falo, gente, 2 meses, tipo... Sabe, era uma coisa assim, uma devoção, era presentes e aquela coisa toda, porque eu, né, tem esse perfil, né, do relacionamento abusivo. Ele precisa primeiro te tirar e te colocar no céu, te colocar num pedestal pra você falar, meu Deus, gente, como eu sou amada. E até pra questionar, tipo, não dá pra sair daqui. Uma pessoa maravilhosa dessa, como é que eu saio? Exatamente. E era tudo que você precisava também, né? Você já estava se sentindo pra baixo, aí vem uma pessoa que te coloca lá em cima. Outra coisa. Você entende? Tipo uma fuga. É a folga da vida. É a folga. Você fala assim, ai, que bom, tem um lugar pra dormir com meu namorado, sabe? Aí começa a ter aquela sensação de uma vida normal. Então eu tenho um trabalho e eu tenho o meu namorado, uma casa pra ir, um lugar pra dormir. Você acaba entrando de cabeça mais ainda, sabe? Então é um relacionamento que se... expectativa, né? Exato. E aí foi daí pra pior, né? Então fomos ficando cada vez mais junto e daqui a pouco quando eu vi todas as minhas coisas estavam na casa dele, eu já não morava mais na casa da minha host, eu só trabalhava lá, né? Então, cenário e assim, perfeito pra você. Exato. Pra mim, a minha relação de trabalho com eles não mudou em nada, só melhorou, na verdade. Com certeza. Né? Porque é outra coisa, né? Até pra eles era ótimo. Porque, afinal de contas, fazia parte do pacote. Exato. Fazia parte do pacote ter au pair morando na sua casa, né? Então, assim, em nenhum momento eles falaram, isso, vai lá. Não, mas eu era adulta, fiz as minhas escolhas e eles gostaram também, porque, afinal de contas, eles também tinham a casa deles só pra eles agora, enfim. Então, foi uma questão muito... Foi uma coisa muito delicada, assim, né? E fomos ficando juntos, o relacionamento foi ficando cada vez mais abusivo e eu não fui percebendo. Quando eu vi, eu já estava prestes a vir embora, já faltava meses para ir embora e já tinha rolado traição no relacionamento, ele tinha sido, né, infiel, já estava bem ruim assim o relacionamento. E quando eu falei que eu ia voltar para o Brasil, aí ele voltou a me colocar num pedestal de novo e me propôs a casar. Propose. E ele falou, vamos casar. E aí toda aquela esperança, porque o relacionamento abusivo tem muito isso, né? Aquelas migalhas, você vive se alimentando daquelas migalhas absurdas. E aquela migalha do casamento foi algo que também eu falei, cara, ele vai mudar. Sim, e aí eu tive essa certeza. É muito louco, né? Hoje eu penso assim, eu falo, cara, como é louco, né? Quando eu tinha certeza absoluta que ao assinar aquele papel ele ia mudar. Olha que coisa louca, né? E a mulher tem essa coisa de salvar também a pessoa, né? A gente tem muito disso, de não, eu vou mudar essa pessoa. E só é louco agora porque você conseguiu dar um passo atrás e conseguir entender a perspectiva disso tudo. Claro, porque na época era tudo lindo, era tudo... E aqui a gente levanta muito essa bandeira do cuidado até com o julgamento,
Porque se a gente está falando, né, de um contexto inteiro que mulheres já sofrem violências, a gente precisa pensar que fora do país dela isso é ampliado milhões de vezes, A assim, gente né? perde os direitos, né? Já é difícil ter, e aí perde mais direitos ainda. Você vai para um país Decidiu que mudar, você não fala a língua, numa cidadezinha pequena, tem muitas mulheres, né, que vão para um lugar ainda mais afastado, então ela é impossibilitada de ter qualquer rede, né? E isso serve a alguém, no caso, né, ao abusador. Ele criticava todas as minhas amigas, ele falava... Era eu encontrar alguma amiga brasileira e eu levava num restaurante para ele conhecer, ele fechava a cara, ele chegava em casa falando assim, eu não sei o que você viu nessa menina, ela não combina com você, é totalmente vagabunda, assim, sabe? Aí insultava as pessoas que eu tinha acabado de conhecer, as brasileiras, todo mundo, ninguém prestava para ele. Por quê? Porque ele queria que eu ficasse só naquele círculo dele, né? De americanos, em que ele fazia piadas e eu não entendia, em que eles compactuavam da cultura deles e eu não entendia. E eu fui vendo depois de tudo, né? Hoje eu olho para trás e eu vejo o quanto ele plantou, assim, na cabeça dos amigos dele, o quanto eu era louca. O quanto eu era latino louca. Né? Tem esse estereótipo, né? Tem também. Ele é bem usado. Tem também. Então foi muito triste, assim, toda essa situação, né? E o quanto pra você também, eu imagino, ia num lugar assim de, poxa, eu escolhi estar aqui. Né? A culpa, né? É, a culpa, justamente, de, nossa, mas fui eu que quis vir, fui eu que quis mudar de família, fui eu que comecei a conversar, então aquela culpa deve ser muito forte também, né? E a minha mãe foi pra Califórnia me visitar e conheceu o meu ex, e ao olhar pra ele, ela disse, esse cara não é pra você. Ai, meu Deus. Não, e eu imagino, agora como mãe, a mãe vendo isso à distância, sabe? E tentando... Sofreu bastante. E aí ela ficou 2 anos sem falar comigo, por conta do meu ex, porque eu decidi casar com ele, fiquei com ele, minha mãe já sabia que ele não era boa coisa, a olhar pra ele, né, que mãe tem dessas coisas. Mas uma coisa que você foi abrindo mão por Exato. ele, né? É, e quando o relacionamento acabou, eu tive uma tentativa de suicídio, porque eu realmente falei, e agora, o que eu tenho? O que eu tenho? Minha mãe estava certa, minha mãe já não fala mais comigo, eu tô aqui com o meu green card totalmente atrelado a esse cara. Ah, porque tem isso Casamento, também, né? É, isso também, Isso a gente tem que ser falar. imigrante. Exatamente. Cara, é muito difícil. O conselho, né? Conselho para as imigrantes. Cuidado. Né? Cuidado ao se atrelar a qualquer pessoa, né? Não façam a loucura, né, que eu fiz. É claro que é fácil de falar hoje porque eu já passei, mas tem que tomar muito cuidado, né, com as pessoas, porque a gente não sabe com quem a gente está se relacionando e em 2 meses eu estava morando com um cara e, né, e foi toda aquela confusão e o relacionamento ficou abusivo em todos os níveis possíveis, inclusive no físico, emocional, verbal, patrimonial. Gente, ele me roubou muito dinheiro porque tudo que ele comprava, tudo que a gente comprava estava no nome dele, enquanto meu green card não saía. Então, foram muitos abusos, assim, sabe? Foi bem triste, assim, mas graças a Deus eu sou uma sobrevivente de um relacionamento abusivo lá fora. E você acha, não sei se isso é uma pergunta, enfim, mas você acha que o seu estado vulnerável, assim, de estar em outro país, colaborou para chegar nessa situação? Tem sombra de Tinha dúvida. feito. No Brasil, você acha que isso passaria mais ileso, assim? Primeiro porque eu tive uma mãe que você conheceu e você sabe, eu tinha uma mãe que jamais permitiria um negócio desse acontecer debaixo do nariz dela. Jamais. Era Minha a mãe rede ia de me apoio surrar, principal, inclusive. Que não tá certo, eu sei. Mas a minha mãe ia me surrar, se possível fosse, se preciso fosse, para que eu me afastasse dele. Entende? Minha mãe ia tomar, talvez, né, atitudes drásticas, mas isso não ia acontecer. Eu não ia ficar num relacionamento do jeito que eu fiquei. Aqui, tendo, né, uma rede de apoio, amigos, né? Não, eu acho que não aconteceria, não. E justamente eu perguntei isso porque fica um alerta, né? Às vezes a gente vê as pessoas indo, o próprio au pair, quando a gente vê lá no Instagram, ele tá só tirando fotos lindas no local e tudo, e a gente acha que a vida do imigrante é maravilhosa, é só coisas boas. E tem perigos, sim, que a gente se expõe. Claro que não é culpa sua, nunca foi, mas assim, a gente se expõe em algumas situações.
né? E a gente tem que ter preparado. Às vezes, só de escutar alguém falando sobre isso, essa situação, você já está impedindo que muitas outras mulheres vivam isso, sabe? Que elas possam identificar e viver isso, que não é fácil estar em outro país, estar mais vulnerável e passar por isso também. É um alerta importantíssimo. Exatamente. Se você é mulher, mora fora, se você sente vergonha, medo de falar para os seus amigos aqui, para sua família aqui no Brasil sobre esse relacionamento que você está, pode ser uma bandeira aí, uma red flag, né? De que tem alguma coisa errada, porque eu lembro que os meus amigos perguntavam e aquela sensação do início era: não, tá tudo bem. Não, mas amiga, ele te trata bem? Sabe assim, aquelas perguntas que amigos fazem, que amigos realmente que se importam com você, que família, né? Mas você tá bem com ele? Não, tô ótimo. E no fundo você sabe que não. Então fica um alerta. Olha para esse relacionamento, né? Olha para isso, porque pode ser que você esteja numa furada. E a gente chegou num ponto em que a gente não consegue não falar mais disso, né? Eu acho que isso também é muito importante. Hoje existem páginas, por exemplo, de mães que foram fazer o processo de imigração e batalham aí judicialmente pela guarda de seus filhos, né? Então, imagina, vai complexificando ainda mais, vai ficando um negócio que, e se a gente não fala, imagina quantas pessoas podem ser beneficiadas ou não, né? Se a gente deixa ou não de falar. E a gente estava falando sobre documentação, curioso, porque há 2 dias atrás a gente estava no aniversário da Ana, e aí com uns amigos ali, e a gente estava falando sobre o papel que existe na documentação, na regularização desse imigrante e o quanto que ele molda a sua vida e as suas decisões. Tudo, para tudo. Isso por causa da nacionalidade da Ana, né? Também, e assim, às vezes a gente mencionou da nacionalidade da Ana e também comentávamos, por exemplo, de uma pessoa até que vai numa situação de expatriado. Ela está indo tranquila, ela está indo com visto de trabalho, né? Já é uma situação de mais privilégio. Mas acontece dessa pessoa também, por exemplo, querer mudar de trabalho. E aí o visto dela está condicionado à empresa. E tem vários tipos de visto que são condicionados a alguma coisa, né? Não, a maioria dos vistos são condicionados a algo. A algo. Aí é o tempo da pessoa conseguir tirar uma nacionalidade depois que vai desvincular, né? Mas o visto sempre é ou trabalho, ou estudo, ou nesse caso um relacionamento, ou au pair. Sempre está relacionado a algo. O visto sempre, né? Porque é o que te dá direito de entrar naquele país e morar, né? E aí depois que vira realmente a nacionalidade é o que te desprende daquela condição. E que pode promover esses abusos, né? Porque se o vínculo está relacionado, né, o visto, a uma relação e essa relação ela está sendo devastadora, como é que você sai? Porque aí a decisão já não é mais tão simples, né? Exato. Como as pessoas julgam que é preto no branco. Ai, não é só a tá pessoa ruim, mais, né? agora é o país, eu vou ficar aqui ou vou sair. Exatamente. Tanto é E como que- é que volta também, né? Que é o imigrante Tanto é que eu retorno. tive uma situação complexa por essa questão interna, né? Eu fiquei assim, a gente se separou, culminou, né, todo o abuso, a separação em outubro de 2013. Eu não estava com o meu green card ainda em mãos. Ele ainda estava em processo. Eu não podia simplesmente pegar as minhas coisas. Primeiro, porque eu tinha um trabalho, né? Segundo, porque se eu saísse daquele país daquele jeito, eu não tinha mais chance de voltar. Então, são muitas variáveis, né? São muitas variáveis. Então, eu tive que terminar o processo do green card, eu tive que tomar algumas decisões ali de, né, enfim, de lidar com o meu ex, de não pedir o divórcio, de não mencionar essa palavra até eu ir embora, estar segura de volta no Brasil, me sentir segura de vida mesmo, porque ele me seguia, nessa época ficou bem intensa a situação. Então, até eu me sentir segura de volta, né? E assim, para eu sair segura dos Estados Unidos, eu precisava ter o meu green card na mão, porque eu não sabia. Poxa, eu conquistei aquele green card, sabe? Ele é meu. claro. Eu realmente casei Com certeza. por amor. Ai, caí numa cilada, né? Então, Uma coisa mas não tem nada a ver com a isso, outra. mas ele é meu, ele pertence a mim. Então eu mereço sair daqui com ele na mão. Eu não vou sair daqui sem esse green card. Eu não vou lascar como o meu nome na imigração americana por causa desse homem ainda, de tudo que a gente passou, né? Então foi difícil tomar essa decisão também, né? Mas me deu poder, me deu esse poder de escolha, de falar assim,
Pronto, então eu decidi, eu vou voltar, eu tô com o meu green card na mão de novo, eu vou voltar. Se eu quiser voltar pra cá, eu tenho essa possibilidade, né? Eu já tava me recuperando, não me recuperando, mas já começando a me levantar novamente pra viver. Então eu já tava com essa clareza, assim, de, sabe, ok, mesmo se tudo der errado, se realmente a gente se separar e o casamento acabar, eu consigo voltar pra cá, eu consigo retomar minha vida, eu consigo procurar um trabalho e ter, né, o meu green card para trabalhar legalmente e tudo isso. Então mexe muito com as emoções, o seu estado, né, o seu estado legal no país, mexe muito. Exatamente. E aí eu ia te perguntar então, depois de tudo isso, logo depois você voltou pro Brasil e você voltou falando inglês, já ali você conseguiu. E eu vou voltar só um tiquinhozinho para falar uma coisa importante. Quando a gente terminou o casamento, a sensação que eu tive foi de morte. Tanto é que, né, eu tive a tentativa de suicídio. É um luto muito grande, né? Eu não casei para me divorciar. Eu, na minha cabeça, como a gente foi criado, né? Você casa uma vez só e você fica para sempre com aquela pessoa. Então foi um luto muito grande ali e eu pensei que minha vida tinha acabado. E depois de uns dias que eu comecei a recobrar, né, a mim mesma, eu pensei o seguinte: ele pode ter me tirado tudo. Eu tô sem dinheiro, eu tô morando de favor na casa de um casal de amigos. Mas eu tenho meu trabalho, eu vou conquistar tudo que eu perdi e eu tenho inglês. E se eu voltar para o Brasil, pode ser que realmente tudo o que ele falou sobre mim aconteça. Todas as profecias malignas que ele lançou sobre mim aconteçam. Que eu não vou mais ser amada por ninguém, porque o abusador faz isso com a gente, né? A gente acredita que a gente não é digna de amor, a gente acredita que a gente não vai ter uma família com ninguém, que você não vai ser amada, que você não vai ser feliz. E eu dizia assim, mesmo que tudo isso aconteça, pelo menos a minha profissão eu sei que eu vou ter. Porque eu sei do poder do inglês. E foi essa sensação, ela foi muito importante para mim, emocionalmente, porque foi uma âncora, sabe? Como se fosse uma esperança mesmo, assim, sabe? Algo muito grandioso. E quando eu voltei para o Brasil, isso foi em junho de 2014, eu voltei, já tinha meses, né, que eu estava separada dele, voltei ainda casada com ele, mas, né, já estava separada há meses, de corpos e tudo. Quando eu voltei para o Brasil, eu estava nessa coisa assim, o que eu faço? Eu fico no Brasil, eu volto, eu não sei, eu tenho esse green card na mão, eu não posso ficar aqui mais de 6 meses, porque senão eu perco, porque eu estava com o green card condicional ainda. Então, eu fiquei assim, sabe, o que eu faço? Eu vou começar a aplicar para um monte de coisa. E tinha um amigo meu que era comissário de bordo e ele falou assim, Cami, aplica lá nos Estados Unidos, porque, né, lá não precisa de nada, só precisa da altura lá pra... Eu não sabia. Eu não tinha. E aí eles me mandaram um e-mail dizendo, a gente quer te entrevistar, a fase final, isso era em outubro de 2014, eu tinha voltado em junho, isso foi em outubro. Outubro de 2014, eles disseram, essa é a fase final, a gente quer que você venha para Dallas, no Texas, na headquarters da American Airlines. E aí eu fiquei assim, uau, eles vão me voar de graça. Eu tinha uma amiga no Texas. Aí eu mandei e-mail, olha que abusada. Mandei e-mail pra menina do RH da American Airlines, eu falei, você pode colocar meu voo pra 3 dias depois? Tipo assim, eu ainda queria passar uns dias lá com a minha amiga, eu tinha uma amiga minha no Texas. Você tá me dando um Aí voo? ela falou, lógico. Aí ela falou, claro,
claro, no problem. Aí eu, não acredito, vou voar de graça para fazer um processo seletivo, vou ficar 3 dias com a minha amiga. É o job dos sonhos. Que maravilhoso. Beleza. Achei que tava bom demais, né? Quando eu cheguei no aeroporto com um e-mail, né? Não era uma passagem normal, era um e-mail deles, né? Da American Airlines. Então eu tive que ir no guichê da American Airlines lá e tal. Quando eu cheguei, ela disse assim, você teve uma mudança de assento. Tinha o assento, tipo 25B, né? Just a second. Aí ela foi, tal, mexendo no computadorzinho dela lá, tal. Oh, here it is. Ela me entregou um papelzão assim e estava escrito First. Primeira classe. Não acredito. Quer mais? Aí, quer mais ou tá bom? Esse é o perrengue, Quer mais ou tá bom? Aí, eu assim, só de lembrar disso, gente, eu tenho vontade de chorar. Porque foi tão grandioso aquilo pra mim. Foi tão grandioso de saber assim, cara, olha o que o meu inglês é capaz de fazer. Olha o que essa habilidade que eu conquistei é capaz de fazer pela minha vida, cara. E naquela viagem, quando eu entrei na headquarters da American Airlines, gente, eu sou professora desde sempre. Eu nunca tinha entrado numa empresa que tinha mais de 20 funcionários trabalhando. Que era toda escola, sala de aula. Pensa numa escola da Prefeitura de São Paulo. Agora pensa na headquarters da American Airlines. Olha o contraste da Troca. coisa, né? Subimos de nível, não é mesmo? Subimos de nível na vida. Vamos longe. Cara, quando eu pisei naquele lugar, eu fiquei assim, foi um processo de restauração da minha autoestima profissional aqueles 3 dias, de um jeito que assim, eu falei, cara, realmente, eu tava certa. Pode acontecer tudo de ruim que ele falou, mas na minha profissão eu vou ser feliz, porque esse inglês me permite ir aonde eu quiser. E é uma coisa que ele nunca vai ser capaz de tirar de mim. Agora vocês entenderam por que inglês é só pra mulheres, né? Sim. E porque por a isso. confiança dessas mulheres, né? É por isso. Porque o inglês não é só uma língua. Ele é ponte para a realização dos seus sonhos, ele é ponte para sua autoestima, para sua autoeficácia lá em cima, porque quando você destrava uma habilidade que todo mundo fala que é difícil, que todo mundo, que está incutido na gente brasileiro, que demora anos, que é complexo, que não dá, que é só gente rica que fala, que eu tinha essa crença quando era pequena. Eu falava assim, eu na minha família não tinha ninguém que falava inglês, não tinha ninguém que estudava em escola de inglês, porque ninguém podia pagar na minha família, então era só rico que falava inglês, né? E aí quando você destrava essa habilidade, você vai para esse outro patamar, você fala, cara, foi a língua. E só, não foi nenhum diploma, não tinha que ter diploma de nada, era a língua, era só a língua. E a partir daí eu fiz outros processos seletivos, eu fiz para Emirates, eu fiz para trabalhar na China, numa rede de escolas de inglês para crianças que chama Disney English, que é da Disney mesmo, é uma rede de escolas de inglês. E daí eu comecei a ver, assim, então o inglês para mim, ele não foi só uma língua, ele foi muito mais. Ele foi ponte para restauração interior mesmo, assim, sabe? Da minha autoestima, da minha autoeficácia, de falar assim, cara, eu sou capaz, sabe? Eu não sou tudo aquilo eu não sou aquela porcaria que ele falou que eu era. Eu sou muito mais. E o inglês me deu todo esse poder, sabe? Então é por isso que hoje eu ensino esse inglês que empodera mulheres, porque eu vejo esse tipo de resultado com as minhas alunas também. Isso é muito sensacional. Demais. E falando justamente de empoderamento, de superação, eu acho que a gente tem que aproveitar, deixa, né, amiga, para falar dessa xícara aqui que a gente está trazendo, que é justamente o que mostra a superação de uma artista brasileira que está aqui fazendo um trabalho à mão. Cami, isso aqui é um trabalho à mão, é presente para você, tá? Mas é um trabalho feito todo à mão. É uma artista brasileira, alma de arte, inclusive no Instagram, @almad.arte. E ela faz as xícaras personalizadas, faz aqueles pratinhos, sabe pratinho para colocar o brinquinho, bijuteria, joia? Claro. Ela também faz tudo à mão, muito lindo. E essa aqui ela deixou com a nossa cara, né, do ponto de partida. Mas ela faz o que você quiser, Cami. Se você quiser dar de presente lembrancinha num aniversário, colocar o nome da criança e tal, ela faz tudo isso. E você falando disso, de superação, de mulheres, né, que abrem mão de tudo, que vão à frente, né, e que se superam mesmo, porque não é fácil. Eu pensei diretamente na Marília,
que é a dona disso aqui, né? Quem tá por trás da arte aqui é a Marília, as mãos da Marília. E é isso, eu queria justamente juntar isso, eu quero um pouquinho de água também, se você puder dar. Claro. Olha, tem um pouco, né, do que a Nath está falando. Sempre que a gente pode, a gente incentiva mulheres, né? Que estão na arena, que estão se expondo, que estão, de alguma maneira, empreendendo, né? Colocando seu trabalho mesmo no mundo. E você fala muito, quando você vai falando, eu pensei muito sobre o resgate dessa voz mesmo, né? A gente poder se comunicar no nosso idioma, que é a nossa língua mãe, que já tem também as dificuldades da gente conseguir se impor, colocar a nossa voz, e poder fazer isso em qualquer lugar do mundo, sem fronteira nenhuma. Porque as fronteiras acabam que elas se dissolvem assim, né? E eu escutei uma frase esses dias que diz que a gente acaba trabalhando com algo que a gente precisa aprender. Quando você falou da confiança, eu falei, cara, ela tá exatamente dedicando um trabalho, oferecendo um trabalho com o que ela precisou aprender antes. Sabe? Esse resgate da confiança, da autoestima, né? Da sua autonomia como mulher. Muito lindo. Muito lindo. Gente, eu sou minha persona transformada, né? Que o povo do isso. marketing fala, né? Persona transformada. Eu sou essa pessoa que se transformou primeiro através dessa língua, né? E hoje empodero tantas mulheres. Eu lembro quando eu cheguei em todas essas experiências, quando eu tive o privilégio de dar aula também num colégio aqui em São Paulo, que é um colégio internacional, é o colégio mais antigo internacional do Brasil, assim, que tem um nome no mundo, sabe? Você vai, sei lá, você vai para Portugal. E aí você vai aplicar para uma escola internacional lá. Tem funcionários que saíram desse colégio aqui para lá, sabe? É um nome assim muito poderoso, né? E quando eu entrei lá, eu lembro que tinham várias professoras comigo que tinham muitos títulos, muitos. Tipo assim, elas eram PhD para cima, assim, sabe assim? Tinha um professor que trabalhava com a gente dado uma entrevista pro Jô Soares, gente, só pra vocês terem uma ideia do nível. Só a gente tranquila do time, né? E aí quando eu olhei assim, eu falei, gente, eu não tenho nada desses papel, tudo não. Mas eu tô aqui, cara. E no início eu me senti um pouquinho de patinho feio, assim, sabe? Tipo, preciso correr atrás desse mestrado urgente, você, né? Tipo assim. Mas depois isso virou e eu falei, cara, eu tô aqui, olha que incrível. Eu não tenho esse PhD plus que um monte de gente aqui tem, mas eu tenho a habilidade que transformou a minha vida e a delas também, que é o inglês. Eu tô aqui como igual com esses professores por conta dessa habilidade. Olha o poder dessa língua, né? Então, cara, eu amo essa transformação e eu vejo isso na vida das minhas alunas, sabe? A grande maioria delas já estudou inglês antes e muitas delas têm essa necessidade de conseguir soltar a voz no trabalho, porque o inglês está sendo exigido, o inglês é necessário e elas não conseguem se comunicar, estão perdendo oportunidades e não conseguem maior destaque nas profissões por não falarem a língua. Então, essa voz que elas estão ganhando através desse trabalho que eu realizo hoje, isso é muito poderoso, sabe? Eu me orgulho muito, assim, de poder ajudar essas mulheres a também ter essa voz em inglês dentro da empresa, dentro das carreiras, para viver os sonhos. A gente já pode pedir para a produção colocar lá em cima aí, porque Sim. este episódio fortes emoções, da lágrima já tá. Muito bom. E até você falou do trabalho, eu acho que tem um lugar também de falar um idioma dentro desse ambiente profissional, do medo de errar, né? Na vida pessoal, a gente já tem o medo de errar, assim, tá numa mesa com amigos e tal, a gente quer falar certinho, a gente não quer errar para não passar vergonha. Mas no profissional, eu acho que vai num nível maior, assim, porque você fala, a pessoa não vai me achar competente se eu errar. Se eu falo errado, imagina no meu trabalho, a gente já transfere, né? Exato. Então, eu e acho não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver, porque eu sempre falo para as minhas alunas, não é sobre perfeição, é sobre comunicação. Não é sobre a perfeição da fala. O inglês global não espera de você que você fale um inglês perfeito com gramática perfeita. Ele só espera que você se comunique. Então você já é muito boa no que você faz lá na sua empresa. Eu sou a mulher do supply chain, sei lá, vamos, né, colocar qualquer área aí. Eu sou a fulana aqui do RH, né? Você já é muito boa no que você faz.
Só que você quer ascender, você quer a ascensão da sua carreira, né? Você não precisa comunicar com perfeição sobre o que você faz, porque o que você faz é mais importante do que a perfeição gramatical. Você precisa só se comunicar. Só comunicar o seu trabalho, fazer as pontes que você precisa. Vamos supor que você seja do RH e você precise contratar pessoas, né? Falar com pessoas de outros países, contratar gente no Brasil mesmo que falam inglês, ou contratar gringos também. O que você precisa fazer ali? Você precisa falar um inglês perfeito? Não, você precisa comunicar, né? Fazer a ponte entre duas pessoas ali, né? Mandar uma mensagem e receber uma mensagem. É isso. É sobre comunicação, não é sobre perfeição. E aí eu vou ensinando isso dentro das mentorias também para elas, né? Isso vai tirando um peso muito grande, sabe? E muitas delas trazem esse feedback no final. O que o ICC, né, que é o meu projeto, o que o ICC me deu foi confiança e leveza para falar o inglês. Isso é. E também essa coisa do inglês, a gente estava falando no episódio anterior justamente sobre ter oportunidades, né? Que na vida às vezes a gente tem oportunidades que aparecem assim do nada, mas que nessas oportunidades a gente tem que estar preparado. Então saber falar um inglês é estar preparado para uma oportunidade, por exemplo, que existe dentro das franceses, e as pessoas, a imigrante chamava atenção. Peraí, ela já fala 2 línguas. Ela já é advogada no país dela, agora tá aqui. Então, assim, era algo a mais, entendeu? E não necessariamente eu ia estar falando como o francês. E, gente, convenhamos. Qualquer pessoa inteligente, ela sabe que... Pera lá, vamos lá então. Essa pessoa, ela era advogada no país dela, ela saiu do país dela, ou seja, ela se adaptou, o que já prova que ela tem uma plasticidade neural gigantesca e que ela é muito inteligente, certo? Então, ela se adaptou a outro país, ela fez diversas formações para adaptar o diploma dela para cá, né? Ela estudou uma língua, gente, essa pessoa... Sério? Ela já é Essa pessoa, ela já é diferenciada demais. No país e tá fazendo o caminho. Isso, às vezes a pessoa que está ali no país, ela
sei lá, o pai dela tá lá dentro da empresa, então ela tá fazendo um processinho ali também para entrar e a vidinha normal, né? A garra que um imigrante no trabalho, nessa questão que a gente está falando, por exemplo, do seu exemplo, na área profissional ela é gigantesca. Então, eu acredito que as pessoas lá de cima, inteligentes, elas conseguem enxergar isso de longe. Muito, eles olham para isso. Isso faz toda a Eu lembro diferença. que no meu mestrado na França, ele é feito em alternância, que a gente chama, que você trabalha e estuda ao mesmo tempo, né? Para você ter a experiência e o estudo ao mesmo tempo. E aí, a gente tinha parceiros do mestrado, grandes empresas na França. Renault, Instituto Pasteur, que foi onde eu fui, Air France, o Aeroporto de Paris, só grandes empresas que eram parceiros do mestrado. E eles estavam procurando alunos do mestrado justamente para poder fazer esse trabalho junto. E aí, nesse momento, a gente passava por várias entrevistas em várias empresas. E aí, depois a gente sabia dos burburinhos que o meu currículo subia. E eu achava que ia ser o contrário, sabe? Que ia ser a imigrante e tal, mas não, por causa disso. E eu passei mais entrevista do que os meus colegas. Eu fui chamada para mais empresas do que os colegas e eu pude escolher. Ai, que orgulho, meu Deus. Não, é isso, eu pude escolher onde eu queria que ir. orgulho! Porque por essa diversidade, sabe? Eu não falava francês como os meus colegas, não falava. Eu conseguia me comunicar, isso era o mais importante, mas eu não falava francês perfeitamente. E eu ainda ficava num lugar de, tipo assim, o jurídico, né? A gente está num contexto jurídico, a gente precisa, tem uma relação com o vocabulário, com saber falar bem, saber se expressar. No Brasil e é aí, muito isso, né? Exatamente. E aí eu ficava, meu Deus, será que eu vou conseguir e tudo? Mas eles... Não era a primeira habilidade que eles estavam olhando. Não é, gente. Entendeu? Não é, exato, não é. Então, assim, era capaz eles falarem, não, no caminho você vai aprender, vai dar tudo certo, mas eu tô procurando outra coisa de você. Porque é isso. Não, o que você falou, é perfeito. Gente, é isso. É isso que as empresas querem. Por que uma empresa americana, por exemplo, aqui no Brasil, por que ele ia querer levar uma aluna minha que trabalha há 17 anos naquela área, daqui do Brasil para os Estados Unidos? Porque ela é muito boa no que ela faz, não é por causa do inglês dela. O inglês dela vai ser a ponte que vai possibilitar ela fazer isso. Mas é porque... Entende? Então é mais importante você ser boa no que você faz, e capaz, e inteligente e tudo mais, do que a perfeição da língua em si. E as habilidades pessoais, assim, que eu diria pessoais, né? Soft skills, né? Exatamente. Soft skills. É isso, eu sinto que as empresas fora estão olhando muito para isso, assim. Quem você é como pessoa, como você se comporta, você consegue se adaptar, você consegue... Eu lembro que teve uma empresa que eles acharam muito interessante que quando eu cheguei na França, eu trabalhei no Burger King. Por quê? Porque é um ambiente estressante, que você tem que se adaptar o tempo todo, né? Que eu tinha que lidar com o público. Então, assim, às vezes a gente pensa que, não, isso aí é o que eu fiz porque eu precisava ganhar dinheiro, eu precisava aprender a falar, né? Pra mim, o meu objetivo era, eu vou aprender a falar. E no final, tinha uma grande empresa olhando para aquela habilidade ali, não era se eu estudei, porque isso prova muito sobre você, Exatamente. né? Isso fala muito sobre você. E uma empresa, e uma pessoa inteligente que vai avaliar tudo isso, ela vai falar assim, cara, olha onde ela se enfiou. Exatamente. Ela era advogada no país dela, ela deixou a profissão dela, mas ela encarou um Burger King porque ela tinha um objetivo com a língua. Cara, isso diz muito sobre você. Sim. E um cara inteligente viu isso de longe. É isso. Então, por isso que você passei um monte de... Ai, palminhas aqui nos efeitos especiais. A gente está assim, fervendo de tanta alegria aqui. Mas eu acho que quanto menos a gente estiver preocupado nessa formação tão técnica, tão teórica, né? E aí volta para o que a gente estava falando da mulher. Porque não é para todo mundo que é exigido esse nível de confiança, perfeição, etc. Tem uma pesquisa que é super conhecida da HP, né? Não sei se vocês já ouviram falar, que homens e mulheres se candidatam para a vaga de maneiras diferentes. Então, não, eu quero já essa pesquisa. Para ontem, surreal, quero ler tudo isso aí. Então, essa pesquisa diz que homens se candidatam para vagas com cerca de 60% das habilidades exigidas. Enquanto mulheres, a gente só se candidata
mulher que vem estudar inglês de um homem. Recentemente eu tive um aluno que em 3 meses ele estava se comunicando. Porque ele não liga se ele tá falando Ele errado, erra, faz se tá... piada. Isso, e traduz expressão do tipo, sei lá, dormir no ponto. Aí ele traduzia. Gente, engraçadíssimo. Faz isso. Aí ele traduzia no meio da aula. É alguma coisa assim. Ele vai pedir alguma coisa, né? Que a gente sempre fala, deixa eu perguntar uma coisinha. Ele, let me ask you something. Ele vai traduzir. Vozes da cabeça. Muito bom. Né? E aí o Fábio, esse meu aluno recente, ele fazia essas piadinhas assim, e aí tipo assim, ponto de partidas. Não, ponto de partida não, mas ponto... esse é meu ponto cego, esse é meu ponto fraco, sei lá. Aí ele tentava traduzir esse tipo de expressão assim, sabe, no palavra por palavra. Né? Você tá Isso, aí eu ria e eu falava assim, Fábio, isso não faz sentido nenhum em inglês, Fábio, deixa eu te ensinar a expressão. Aí ele, eu vou falar assim mesmo, e ria. Gente... Aí vieram os caras da Inglaterra lá, porque ele tem uma competição de bike, uma competição doida de bike, de esporte, e os caras da Inglaterra iam vir para fazer o sponsor dele, né? Para aplicar uma grana na empresa dele. E ele tinha 3 meses. E o cara em 3 meses recebeu todos os gringos de boaça, se divertiu horrores no processo. Você vê? Então, as travas emocionais da mulher são outro nível. É isso que você falou. Só vou aplicar se eu tiver 100% das... E ainda não se sente boa. E ainda não se sente boa. Porque esse 100% é um parâmetro que vai e a gente não sabe pra onde. Isso. E Cami, a gente finalizando agora, chegando, né, no final desse episódio, mas eu queria te perguntar uma coisa, que a gente falou bastante da pessoa que tem o inglês e quer sair. E pra quem quer ficar no Brasil? Qual que é a importância do inglês, assim? O que você sente? Gente, eu sou muito suspeita, né? Porque eu amo o inglês, eu respiro o inglês. Inglês é acesso. Inglês é acesso às oportunidades que batem na sua porta e você nem sabia que elas iam chegar. Inglês é atender um grupo de afeganistãos que de repente chega na sua igreja. Inglês é falar assim... Traduz isso aqui pra mim rapidinho, porque... Né? O inglês, ele é você ouvir uma música e entender tudo que você está ouvindo, e isso te dá um senso de capacidade tão gostoso, sabe? Ele vai muito além do que estar imersa na língua, porque a gente não está imersa na língua mais, né? Eu não estou mais imersa na língua, mas eu estou 100% imersa no meu mundinho com o inglês. Então eu ouço músicas em inglês, eu assisto ministração em inglês, que eu sou cristã, então eu assisto lá ministração, eu sou ministrada em outra língua. Isso é muito lindo, eu amo, assim, porque você entende umas nuances, assim, muito de outro jeito. Não é engraçado? Você sabe disso porque você vive exatamente a mesma coisa. É muito legal. Você entende nuances diferentes. Às vezes você tá lendo a Bíblia. Era pra ser isso, não que traduziram. Isso! Ou você entende, né? Ou você corrige a tradução que as pessoas estão fazendo, também tem isso. Então, é profundo, mais profundo. É viajar, é ter a liberdade e a liberdade, eu acho que o poder de escolha, de falar assim, pra onde eu vou? Eu vou pro Canadá, eu vou... Sabe assim, está planejando férias. Você não tem medo de escolher um destino, porque você sabe que você tem uma língua que você vai ser entendida em qualquer lugar do mundo. Então, eu não tenho medo. Eu não tenho medo de viajar pra Ásia, eu não tenho medo de viajar aqui não existe, entendeu? Por quê? Porque eu sou fluente em inglês, então assim, eu fui pra França em 2019 e, cara, eu não sei francês. E foi incrível a minha experiência na França, porque eu ouvi um monte de palavras que eu já conhecia do inglês. Aí eu ouvi weekend, aí eu ouvi excuse-moi, aí eu falei, excuse-moi, excuse me. Gente, excuse me, que demais! Então, se eu não soubesse inglês, eu não ia entender um monte de coisas, né? Então, é muito legal, assim, como falar uma língua, ela abre os seus horizontes de uma forma, é aquela tal daquela frase, né? Uma mente que se expande e nunca mais volta ao tamanho original. Cara, falar inglês é expansão. Então, independente de onde você estiver, mas eu nunca vou... nunca vai? Nossa, mas que triste essa vida sua, que você não tem um sonho de viver uma coisa diferente. Eu nunca vou pra fora. Nossa, é meio triste. Mas enfim, aqui mesmo você pode, né, viver toda essa expansão que o inglês traz. É a língua mais falada do mundo, gente. Não tem o que
né? Tenho que falar. Ficar bravo com você. Fica. Tem uma tretinha. Eles não gostam muito, eu sei que eles não gostaram muito, eu sei. Mas é isso. E o relacionamento, que a gente está sentado aqui numa mesa, olha o tanto que a gente preserva, né? Valoriza estar com outras pessoas e poder se comunicar, né? Estar ali, tem seu peso. Camila, que honra, a gente segurou muito para não chorar, mas assim, emoção à flor da pele. Que lindo ouvir sua história. Eu acho que ela serve de alerta e de incentivo em muitos níveis, assim, sabe, para mulheres. E eu fiquei muito honrada de te receber aqui. Acho que a Natália Com pode... certeza. Camila, vou mandar aqui o meu @English com Cami, pode me procurar lá, Teacher Cami, É isso. Inglês para Mulher. Se você já está no Instagram também, já aproveita o Alma de Arte também, que a gente tá lá. Beijo, gente. Beijo. Vamos fazer um cheers para finalizar? Vamos. Então vai. 1, 2, 3, cheers! Tchau, gente. Terminamos. Beijo.